Olá, estamos de volta com a matéria Direito do Trabalho. No bloco passado, a gente vinha falando de intervalo intra-jornada. A gente vai dar continuidade observando agora o artigo 71 e os seus parágrafos por completo. No quadro, por favor. O artigo 71, como a gente já vinha falando, ele coloca que em qualquer trabalho contínuo cuja duração exceda de 6 horas é obrigatória uma concessão de um intervalo para repouso ou alimentação, o qual será de, no mínimo, de 1 hora e, salvo acordo escrito ou contrato coletivo em contrário, não poderá exceder de 2 horas. Se a gente observar o parágrafo primeiro, a gente vai ver a situação que a gente falou no bloco passado. Olha só, não excedendo de 6 horas o trabalho, será, entretanto, obrigatório o intervalo de 15 minutos quando a duração ultrapassar 4 horas. O parágrafo 2º coloca para a gente: os intervalos de descanso não serão computados na duração do trabalho. Volta para mim para eu explicar isso. Olha como é que funciona. Se o empregador concede um intervalo intra-jornada e é obrigatório essa utilização, eu não posso considerar que o empregado que faça de 8 até as 18 horas, que ele tenha trabalhado 10 horas por dia. Eu sempre vou presumir que ele trabalhou 8 horas. Primeiro, porque essa é a jornada máxima permitida pela Constituição da República, como a gente já viu. E segundo, porque o intervalo intra-jornada é de concessão obrigatória. Portanto, se ele faz acima de 6 horas, o intervalo mínimo é de 1 e, no máximo, 2. Então, de 8 às 18, nós vamos presumir que o trabalho dele foi de 8 horas, sendo 2 horas de intervalo intra-jornada. Atenção aqui. Se o empregador não concede um intervalo intra-jornada, o que vai acontecer é que, efetivamente, o empregado pode fazer hora extra, como ele pode ter o acréscimo de 50%, que nós vamos ver no parágrafo 4º. Vamos dar uma olhadinha no parágrafo 4º? Volta para a tela para mim, por favor. A gente tem assim, ó, lá no parágrafo 4º, vou pular o terceiro mesmo. Quando o intervalo para repouso e alimentação previsto nesse artigo não for concedido pelo empregador, este ficará obrigado a remunerar o período correspondente com um acréscimo de 50% sobre o valor da remuneração da hora normal de trabalho. Então, percebam o seguinte, que toda vez que o empregador não concedeu o intervalo intra-jornada, ele vai ser obrigado a pagar o acréscimo de, no mínimo, 50% da hora. Vamos para o quadro, vamos para a tela para a gente verificar como é que isso funciona. Imaginemos a seguinte situação. Um empregado trabalha de 8, é esse o horário contratado para ele, até às 18. Bom, como a gente já conversou, o intervalo aqui que ele tem que tirar é de pelo menos 2 horas, o intervalo intra-jornada, tá certo? Imaginemos a seguinte situação. O empregador vira para ele e proíbe que ele goze, que ele usufrua dessas 2 horas. Ele vai trabalhar de 8 até as 18 de forma contínua. No total aqui, ele vai acabar fazendo 10 horas por dia. Diante disso, como ele não pôde usufruir o intervalo intra-jornada, a legislação e a regra manda que eu pague horas extras. Quanto? 2 horas extras. Por que 2 horas extras? Porque ele trabalhou efetivamente. Então, ele vai estar fazendo 10 horas, a jornada máxima é de 8, ele faz 2 horas extras e ele ganha 2 horas extras. No entanto, se a jornada de trabalho dele for diferenciada, e aí a gente vai fazer o seguinte: ao invés de 8 às 18, nós vamos diminuir essa hora dele aqui, tá certo? E aí, automaticamente, eu vou mudar também o intervalo intra-jornada. Então, vai ser a seguinte situação. Ele trabalha de 8 até as, por exemplo, até as 16, tá certo? Se a gente pensar de 8 até as 16, ele tem que ter um intervalo aqui. E esse intervalo aqui é de, no mínimo, 1 hora, porque ele está trabalhando acima de 6. Então, presumindo que ele usufrua 1 hora de intervalo, o que acontece? Ele não trabalha 8 horas, ele trabalha 7 horas por dia, tá certo? Mas se o empregador proíbe que ele utilize o intervalo intra-jornada, ele efetivamente vai trabalhar 8 horas. 8 horas é a hora que a Constituição permite para mim. Trabalhar até 8 horas. Então, nesse caso, eu não pago hora extra. O que a gente vai pagar? Eu vou pagar apenas e tão somente 50% da hora que não foi usufruída, que é o quê? 1 hora. Então, eu vou descobrir quanto que vale 1 hora e pago apenas 50% dela. Na outra situação, eu pagaria 2 horas extras. Então, atenção.
não gozar, não utilizar o intervalo intrajornada, não usufruir do intervalo intrajornada, pode gerar horas extras, como também pode gerar acréscimo de 50%. Mas eu nunca posso somar as duas situações. Por que eu não somo as duas situações? Porque eu vou estar penalizando o empregador, digamos assim, duas vezes pelo mesmo fato. É o que a gente chama de bis in idem. Então, eu não posso cometer isso. Então, em razão disso, a gente não pode somar essas duas penalidades, digamos assim. Tá certo? Então, nessa situação aqui que nós temos, eu pago ou 50% ou 2 horas extras. Atenção! Esse pagamento, esse adicional que nós vamos pagar, ele vai repercutir para todos os fins de direitos. Ou seja, se tornar habitual essa situação, isso vai repercutir, esse acréscimo repercute para 13º, para FGTS, para a hora extra, para efetiva hora extra, para adicional de insalubridade e por assim consequentemente, tá certo? A gente vai agora falar do intervalo interjornada, que é aquele intervalo entre uma jornada e outra. Como que funciona isso? A gente vai ver, vamos voltar para o slide, a gente vai ver o seguinte, que no intervalo interjornada, a gente tem a situação de que o empregado, ele trabalha durante um dia, ele vai parar, e no dia seguinte ele trabalha. Então, esse intervalo interjornada, ele é de, no mínimo, 11 horas consecutivas. Então, eu trabalhei hoje, para que eu possa voltar a trabalhar no dia seguinte, existe a necessidade de um intervalo mínimo de 11 horas, tá certo? Então, a gente vai ter a seguinte situação. Eu tenho um empregado que entra às 8 e ele sai às 18. Para o dia seguinte, para a jornada seguinte, ele tem que ter um intervalo entre um dia e outro, por isso que é interjornada, entre um dia e outro, de no mínimo 11 horas. E se ele não respeitar esse intervalo de no mínimo 11 horas entre uma jornada e outra? O pagamento vai ser de horas extras, tá certo? Porque de duas uma, ou ele entra mais cedo nesse dia, no dia seguinte, ou ele sai mais tarde no dia anterior. Então, a consequência disso é pagamento de horas extras. Lembrar, então, que o intervalo é de, no mínimo, 11 horas. A gente ouve muito falar de uma jornada 12 por 36. Esse 36 aqui é o intervalo interjornada. Ou seja, entre um dia e outro, entre uma jornada e outra de trabalho, o intervalo é previsto, aqui nesse caso, de 36 horas. Tem problema? Nenhum, porque, afinal de contas, está sendo respeitado o intervalo interjornada de, no mínimo, 11 horas. É perfeitamente possível, tá certo? Vamos voltar para o slide, porque aí a gente pode analisar essa situação no artigo 73 da CLT e o entendimento jurisprudencial a respeito também. Bom, artigo 71 a gente já falou, a gente vai observar aqui agora o conceito de intervalo interjornada, que é previsto no artigo 66, no mínimo 11 horas de intervalo entre as jornadas, e aí a gente vai analisar que quando não for usufruído, é devido sempre o tempo como horas extras, tá certo? Com adicional. A gente agora passa a falar de repouso semanal remunerado. Vamos volta para mim. A gente vai analisar essa situação. O que é o repouso semanal remunerado? A Constituição da República prevê para a gente pelo menos um dia de domingo como repouso semanal remunerado. Então, está lá previsto no artigo 7º da Constituição, que é direito dos empregados urbanos e rurais, repouso semanal remunerado, sendo que preferencialmente aos domingos. Observem a seguinte situação. Preferencialmente não é obrigatoriamente. Não existe regra de que o domingo tenha que ser sempre o seu repouso semanal remunerado. Como funciona a regra do repouso semanal remunerado? Ao longo da semana eu trabalho, um dia da semana vai ser usufruído como folga, aquele dia inteiro para mim, e eu vou receber aquele dia normalmente. E se eu trabalhar no meu repouso semanal remunerado? Qual é a consequência disso? O empregador tem duas situações que ele pode observar. Ou ele concede uma folga compensatória nas semanas subsequentes, ou ele providencia o pagamento daquele repouso semanal que não foi usufruído em dobro. Então, funciona assim. Vamos voltar para a tela. A gente tem a seguinte situação. Imaginemos o seguinte calendário. Segunda, terça, quarta, quinta,
sexta, sábado e domingo. O empregado trabalhou na segunda, trabalhou na terça, trabalhou na quarta, na quinta, folgou na sexta, trabalha sábado e trabalha domingo. Na semana subsequente, ele vai trabalhar todos os dias da semana. Significa dizer que ele não usufruiu do do repouso semanal remunerado dele aqui. O que acontece? Na semana subsequente, o empregador tem duas situações. Ou ele concede uma folga a mais, então vamos supor, na terça-feira. Então ele vem, trabalha segunda, não trabalha na terça, trabalha quarta, quinta, não trabalha na sexta, porque é o repouso dele normalmente, sábado e domingo ele trabalhou normalmente. O que acontece? Essa folga que foi dada para ele é a compensação desse dia. Resultado disso é que o empregador não precisa providenciar o pagamento em dobro do repouso, porque ele concedeu uma folga. No entanto, se ele trabalhar normalmente e não tiver usufruído essa folga aqui, no final do mês, na hora do pagamento desse mês, o empregador tem que observar o pagamento em dobro do dia. Como funciona? Se eu recebo, e a gente vai ver isso mais para frente, se eu recebo um salário por 30 dias, eu pego o meu salário, divido por 30 e descubro quanto que vale um dia. Bom, se eu já paguei o salário por 30 dias, eu vou pagar só mais um dia de salário, ou seja, em razão do meu repouso semanal remunerado. Eu não vou dobrar isso aqui, porque, afinal de contas, foi um dia só que eu deixei de usufruir de repouso semanal. Então, eu pago apenas mais um dia de repouso, tá certo? Então, funciona assim essa regra. Habitualmente, obviamente que o que acontece nesse sentido é que se eu faço isso com uma certa habitualidade, se o meu empregador faz isso com uma certa habitualidade, a tendência é que isso aqui passe a repercutir para todos os fins de direito do empregado, tá certo? Toda vez que eu falo todos os fins de direito, como isso aqui vai compor a remuneração, é FGTS e assim vai, tá certo? É recolhimento previdenciário e outras situações, tá certo? Repouso semanal é tranquilo, é basicamente só isso a regra que a gente tem, observando que não é obrigatório no domingo, preferencialmente aos domingos. Essa regra também serve para o empregado doméstico, já servia antes da emenda constitucional 72, agora então vale mais ainda, tá certo? Vamos voltar para a matéria. Olha lá a súmula 146 do TST, o que ela fala para a gente a respeito da não compensação do trabalho feito no repouso semanal remunerado ou até mesmo nos domingos, quando é a situação, e no feriado. Olha lá, trabalho em domingos e feriados não compensado. Aí a gente tem o trabalho prestado em domingos e feriados, não compensado, deve ser pago em dobro, sem prejuízo da remuneração relativa ao repouso semanal. Tá certo? Então, além disso, eu também providencio o pagamento do repouso semanal remunerado. A gente agora fala de salário e remuneração. Vamos observar a seguinte situação aqui comigo, por favor. A gente tem o seguinte: salário é diferente de remuneração. Não é a mesma coisa. Salário, eu costumo brincar o seguinte: quando no passado a gente tinha o Império Romano, os romanos eles recebiam o pagamento do soldo, digamos assim, com sal, porque o sal conservava a carne e tudo mais. Então a gente tinha a expressão: eu vou receber o salarium. Isso significa salário. É daí que deriva a palavra salário. Então, salário é o quê? É a contraprestação pelo seu serviço prestado. É aquilo que foi pactuado com o teu empregador. Já a remuneração é mais abrangente, porque a remuneração ela é composta do salário com outros adicionais que você vier a receber. Ou seja, remuneração é tudo, enquanto o salário é parte da sua remuneração. Olha o conceito de remuneração que a gente colocou. Remuneração para o empregado é a soma do salário com outras vantagens percebidas, em decorrência do contrato. Para as demais espécies de trabalhador, é a contraprestação do serviço. Já salário é a contraprestação devida ao empregado pela prestação de serviços em decorrência do contrato de trabalho. É pago diretamente pelo empregador. Salário é tudo aquilo que é pago diretamente pelo empregador. Tá certo? Então, observem aqui comigo. Toda vez que eu tratar de salário, eu tenho aquilo que é pago diretamente pelo empregador. Já a remuneração
É o salário acrescido de outras questões que a gente vai receber, outros adicionais, por exemplo, como hora extra, que a gente viu, como o adicional do intervalo entre a jornada, isso tudo compõe a minha remuneração. Atenção, porque o salário ele pode ser pago de várias formas. Eu não preciso pagar só o salário com dinheiro. Eu pago o salário com dinheiro acrescido de outras situações, que é o que a gente chama de salário in natura, que é o que está aqui, olha só. Pagamento in natura, que é uma utilidade e tudo mais que a gente vai receber. A gente vai falar de salário in natura mais para frente. Vamos continuar? A distinção entre salário e remuneração a gente já falou, mas vamos observar o artigo 457 da CLT e aí a gente também observa a súmula 354 a respeito. Olha lá, artigo 457. Compreendem-se na remuneração do empregado, para todos os efeitos legais, além do salário devido e pago diretamente pelo empregador como contraprestação do serviço, as gorjetas que receber. As gorjetas que receber, então, vão compor o que a gente chama de remuneração. Olha o que o TST fala a respeito das gorjetas, e aí depois a gente analisa isso com mais calma. Gorjetas, natureza jurídica, repercussões. As gorjetas cobradas pelo empregador na nota de serviço ou oferecidas espontaneamente pelos clientes integram a remuneração do empregado, não servindo de base de cálculo para as parcelas de aviso prévio, adicional noturno, horas extras e repouso semanal remunerado. Então, volta para mim, vamos lá para a tela para a gente poder entender como funciona? Primeiro, esqueçam o direito do consumidor. Eu não estou tratando disso. Nós, como consumidores, quando vamos num restaurante, não somos obrigados a pagar a gorjeta. Isso é fato. Mas, a partir do momento que a gente paga essa gorjeta, existe uma consequência na área trabalhista. Então, é isso que a gente tem que observar. E é isso que o TST começou a observar. Então, se a gente lembrar da súmula que a gente falou, ele diz o seguinte, que toda vez que eu receber uma gorjeta, essa gorjeta vai ser somada ao meu salário, para que possa compor a minha remuneração. Mas não vai somar para todos os fins de direito. Soma só para alguns. Então, o TST fez as exceções. Ele disse que não soma para aviso prévio e tudo mais. Então, para que está somando essa gorjeta? Basicamente para FGTS e para 13º salário. Tá certo? Então, observem que sempre que receber uma gorjeta de forma espontânea, ou seja, não existe obrigatoriedade de pagar a gorjeta. Imaginemos a seguinte situação, isso é muito comum, inclusive. Você vai num mecânico, pede para que ele faça a troca de qualquer equipamento no seu carro, qualquer produto ali, vamos supor, uma lanterna. Trocou ali a lâmpada que queimou e tudo mais. É normal e é natural a gente dá o famoso agradinho. A gente até brinca, toma aqui a cervejinha e tudo mais. Isso é uma gorjeta que está sendo dada. Então, essa gorjeta foi oferecida espontaneamente, não foi cobrada pelo estabelecimento. A partir do momento que eu ofereço essa gorjeta de forma espontânea, ela soma no salário e tem que compor a remuneração. É esse o entendimento do TST e é esse o que o artigo da CLT também fala. Então, nessa situação, nós temos que observar isso. A composição salarial, tá certo? Então, gorjeta é esse truquezinho, observar sempre a súmula do TST que a gente vinha falando sobre ela, tá certo? Vamos voltar. Quando a gente fala de salário e de remuneração, a gente tem essa situação. Remuneração inclui salário base e o sobressalário. Olha o que é sobressalário. Diárias, adicional de periculosidade, insalubridade e outras situações. Acrescidos das gorjetas. Remuneração é gênero, salário é espécie e gorjeta é subespécie, tá certo? Então, remuneração é igual salário mais gorjeta. Vamos falar de proteção salarial para que a gente possa analisar o que eu posso fazer com relação ao salário, tá certo? Se eu posso descontar ou se eu não posso descontar. Primeira situação que a gente tem que analisar é o que a gente chama de princípio da irredutibilidade. Esse princípio está previsto no artigo 7º, 6º da Constituição Federal. O que esse princípio diz? Ele vai dizer o seguinte, que o salário não pode ser reduzido. O salário é irredutível. Significa dizer que, se não houver um motivo justo, o empregador, em tempo algum, pode reduzir aquele salário. Olha lá, é preceito existente e não é absoluto. É possível ocorrer a redução? É, mas através de acordos coletivos de trabalho ou convenções coletivas de trabalho. Vem aqui para mim para a gente analisar isso.
Nós tivemos aqui no Brasil um período que, assim como quando começou a crise nos Estados Unidos financeira, a gente viu muito acontecendo negociações coletivas para redução de jornada e para redução de salário. Quando a gente fala negociação coletiva, a gente tem que lembrar, e eu já falei disso aqui em blocos passados, que eu tenho por trás dessa negociação um sindicato. E esse sindicato é o sindicato obreiro. Ele está negociando com o patrão ou com o sindicato patronal certas situações para o empregado. E, nesse caso, visando uma proteção do emprego, uma proteção à manutenção ao emprego, foi acordado, em algumas situações, a redução salarial. Então, atenção. A Constituição proíbe a redução salarial. Sim, ela proíbe, mas ela não impede essa redução quando ela for proveniente de normas coletivas do trabalho, ou seja, acordo coletivo ou convenção coletiva de trabalho. O que não pode é o empregador, por ele mesmo, decidir reduzir o salário do empregado. A gente não pode permitir isso. Sempre tem que ter uma negociação coletiva de trabalho. Até porque as convenções coletivas e as normas coletivas, elas são protegidas constitucionalmente, também no artigo 7º. Tá joia? E aí a gente vai falar de princípio da inalterabilidade. Nós já falamos desse princípio antes, quando eu falei que o contrato de trabalho não pode sofrer alterações. Olha lá o artigo 468 da CLT. Então, é a mesma coisa. O salário é inalterável, ou seja, ele não pode ser alterado, para diminuir, no caso, pelo empregador sem que haja concessão do empregado, sem que haja concordância do empregado. Então, a gente tem que sempre observar essa situação. O salário não pode ser alterado. Tá joia? Princípio da intangibilidade. O que é intangibilidade? Ele está previsto no artigo 462 caput da CLT, mas para facilitar a vida do estudante, a gente costuma dizer o seguinte: o salário não pode ser tocado pelo empregador, salvo permissões em lei. Significa dizer que o empregado não pode sofrer descontos salariais sem que haja uma previsão, sem que haja uma permissão para tanto. Por exemplo, se eu, Renata, tenho que pagar pensão alimentícia em razão do meu filho estar morando com o pai, nessa situação vai acontecer um desconto salarial permitido por lei. Nesse caso, existe uma sentença judicial que determina o pagamento da pensão alimentícia descontada em folha, que a gente costuma falar, né, em folha de pagamento. Então, nesse caso, o salário é atingido? É atingido, mas é por um desconto legal. Outro desconto que acontece, que é permitido por lei: imposto de renda, recolhimentos previdenciários. Essas situações são normais e são permitidas em lei. Agora, a dúvida que fica é: pode o empregador providenciar descontos no salário do empregado sem ser estes que a gente está falando? Por exemplo, quando o empregado age com dolo ou com culpa, essa situação tem que ser analisada com calma. Porque o artigo 462 da CLT traz a permissão, sim, de que haja descontos. Mas toda vez que o empregado agir com dolo ou com culpa, nós temos que analisar situações específicas nesse caso. Primeiro, o que é dolo? Dolo é quando eu tenho a intenção. Toda vez que eu tenho a intenção de causar um prejuízo para o meu empregador, vamos supor, eu pego um equipamento e estrago, sabendo, e eu tenho essa intenção de estragar esse equipamento, o meu empregador tem a permissão de descontar esse prejuízo da minha remuneração ou do meu salário, sem que haja qualquer previsão legal para isso. Ou seja, não precisa de previsão no meu contrato de trabalho. Se o empregado age com dolo, não precisa previsão contratual para que haja o desconto. E se eu ajo com culpa? Culpa é quando eu ajo com negligência, quando eu ajo com imperícia ou com imprudência. Então, se eu agir com alguma dessas três situações, nessa hipótese, o empregador pode providenciar o desconto? Pode, mas, para tanto, é necessária uma previsão no contrato de trabalho. Então, tem que ter no meu contrato de trabalho uma cláusula prevendo a hipótese de desconto salarial na hipótese de culpa, tá certo? Atenção!
Quando a gente fala de desconto, é muito comum a gente falar do frentista nesse caso. Por que do frentista? Porque existe uma súmula específica para ele. O frentista, quando ele recebe cheque e, por exemplo, esse cheque volta por algum motivo, o empregador tem a autorização de descontar aquele cheque que foi recebido e que foi devolvido, desde que, olha o desde que de novo, desde que haja uma norma coletiva de trabalho ou uma regra empresarial para percebimento daquele cheque. Ou seja, tem regras, e é bem comum quando a gente vai abastecer com cheque, pelo menos quando a gente ia, porque hoje em dia quase a gente não usa mais o cheque, mas quando a gente utilizava cheque, era muito comum o frentista pedir para a gente anotar a placa do carro, anotar o telefone, CPF, e assim vai. Essas regras têm que ser observadas. Se elas não forem observadas e o cheque voltar, o empregador tem todo o direito de providenciar o desconto daquele cheque. Tá certo? Sem problema algum. Agora, o empregador tem que mostrar na justiça, quando o empregado for pedir de volta o dinheiro, que aquela regra X ou a regra Y foi descumprida, porque, do contrário, ele é obrigado a devolver. Nesse caso, é uma previsão contratual, a gente está presumindo que o empregado agiu com culpa, negligência, imperícia ou imprudência. Tá certo? Então, pode haver desconto, sim. Tá certo? Bom, os descontos que a gente vinha falando, se a gente colocar aqui no quadro, ó, adiantamento salarial, previsão legal, contrato coletivo, decorrente de dano, que é o que a gente vinha falando. Bom, quando a gente fala de estipulação de tempo para pagamento, a gente tem que observar o que a regra do 459 da CLT fala. Bom, qualquer modalidade de trabalho, quando a gente for providenciar o pagamento, não pode exceder ao período de 1 mês. Então, significa dizer o seguinte: se eu recebo por tarefa, se eu recebo por produto, se eu recebo por mês, por dia, por hora, toda vez que a gente estipular uma data para o pagamento, um período para o pagamento, ele não pode ultrapassar 1 mês. Então, se eu trabalhei por tarefa no mês passado, esse salário, essa remuneração dessas tarefas devem ser pagas pelo período de 1 mês. Eu não posso fazer, por exemplo, um contrato e que diga que eu só vou receber a minha remuneração ou o meu salário depois de 3 meses de conclusões de tarefas. Eu não posso fazer isso. O período máximo é sempre de 1 mês. E aí a gente tem que observar o seguinte: quando o pagamento houver sido estipulado por mês, deverá ser efetuado o mais tardar até o 5º dia útil. Atenção quanto a esse 5º dia útil. Eu não estou dizendo todo dia 5 do mês, eu estou dizendo 5º dia útil do mês subsequente ao trabalhado. Então, a data de pagamento é até o 5º dia útil do mês subsequente. O que acontece nesse caso? Se houver um atraso com relação a isso, se houver um desrespeito, eu, empregado, tenho direito a juros e correções monetárias, mas o empregador sofre uma penalidade administrativa no caso. A Superintendência Regional do Trabalho pode aplicar uma multa administrativa que não vem para mim. É uma multa que vai para a União e aí ela tem as consequências legais. Então, nesse caso aqui, observar que é o 5º dia útil. Convenções coletivas de trabalho podem pactuar datas diferentes dessa, mas não podem ser pactuadas datas acima dessa. Então, vocês podem observar que em algumas situações, alguns empregados têm um pagamento diferenciado. Por exemplo, o bancário costuma receber todo dia 20 do mês, mas ele está recebendo o salário do mês efetivamente que ele está trabalhando. Não é no 20, no mês subsequente, é no próprio mês de trabalho. Então, são situações e são regras específicas que são pactuadas em convenções coletivas de trabalho, que é perfeitamente normal, desde que não deixem de observar esse 5º dia útil aqui, que é previsto na CLT. Tá joia? Bom, salário in natura, a gente fala no próximo bloco.